Meus irmãos, na semana passada, nós falamos sobre o poder sobrenatural do jejum, depois o que é jejum, as definições do jejum, quem deve jejuar, por que deve jejuar, e agora nós vamos trazer algumas considerações. Hoje pela manhã, alguns irmãos me ligaram para fazer uma pergunta simples, que os irmãos têm curiosidade e precisam saber. Pastor, durante o jejum a gente pode beber água? Vai depender do jejum que você for fazer. Então, vamos primeiro à duração do jejum. O jejum deve se limitar à condição física de cada pessoa. Se você não tem condição de fazer um jejum prolongado, faça um jejum curto. Porque tem pessoas que querem fazer um jejum prolongado, mas a sua condição física não permite. Então faça um jejum o tempo que você pode, e aí, aos poucos, você vai crescendo. E em Mateus capítulo 4, versículo 1, olha o que diz. Mateus 4, 1. Então o Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Ele sabia do limite de Jesus. Ele sabia da condição dele. Então o Espírito Santo permitiu isto. Então, meus irmãos, devemos ser conduzidos pelo Espírito Santo, permitindo que Ele nos oriente nas decisões do tempo que nós podemos jejuar. A Bíblia nos fala de jejum de um dia, na expiação, jejum de 3 dias, como Paulo fez após a conversão, jejum de 7 dias, feito por Davi antes do seu filho morrer, jejum de 3 semanas, como foi Daniel ao buscar entender as escrituras poéticas, proféticas, está em Daniel capítulo 10, versículo 2 e 3, jejum de 40 dias, como o de Moisés, que está em Deuteronômio, e Jesus, durante a sua tentação, ele também fez um jejum prolongado. Agora, todos esses períodos precisa ser ajustado com a condição física, porque jejum não é para que ninguém nos veja. Jejum é algo entre você e Deus. Essa madrugada, quando eu levantei para orar, eu estava falando com Deus: Senhor, abençoa a nossa igreja, que todos entendam o princípio, o propósito do jejum. Quais são os tipos de jejum? Quando nós vamos jejuar, nós precisamos ter metas bem claras para o jejum. E isso precisa ser algo constante em nossa vida. Você pode fazer um jejum com um ato de compaixão. Você pode fazer jejum por um ato de misericórdia. E você pode fazer jejum com um ato de solidariedade por alguém. Agora, no período que seria dedicado, e é esse um esclarecimento que precisa ser feito. No período que seria dedicado às refeições, separe aquele momento e consagre-se em oração e leitura da palavra. Jejum não é uma dieta. Aquele momento que você estaria na mesa
participando de algum tipo de alimento, dedique-se à leitura bíblica. Dedique-se à oração ao Senhor. O jejum, ele pode ser total, privando completamente de água e comida. Isso está em Atos, capítulo, vamos ler esses dois textos. Atos 9, 8 e 9. Saulo se levantou do chão e abriu os olhos, mas não podia ver nada. Então eles o pegaram pela mão e o levaram para Damasco. Ele ficou 3 dias sem poder ver, e durante esses dias não comeu nem bebeu nada. Então ele fez um jejum total, comida e bebida. Existe o jejum parcial, se faz sem alimento, mas com água. Mateus 4, 1 e 2. Então o Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, Jesus estava com fome. Então você percebe que ele não falou sobre beber, sem comer. Então, nós estamos falando dos tipos de jejum. O total, do jejum com água, e agora o específico, que comumente é chamado de jejum de Daniel. A palavra diz que ele não comia manjar desejável. Eu me lembro de minha filha, uma vez ela queria muito fazer algo, e ela fez um jejum. A coisa que ela mais gostava, ela não ficava um dia sem, que era chocolate. E aí ela fez um jejum das coisas que ela gostava. E ela tirou o chocolate e mais algumas coisas. Então você vai tirar aquilo que vai te custar alguma coisa. Agora, ela estava fazendo um jejum por uma situação, e ela ligou para mim, para a Rosa, e disse: mãe, pai, durante 40 dias eu vou ficar sem rede social. E eu vou fazer um jejum de rede social e de chocolate, chocolate sempre está presente. E mais algumas coisas. E aí, ela fez o jejum e nós ficamos 40 dias sem falar com ela, tendo notícias através do marido. Mas, então existe o jejum total, sem água e sem comida. O jejum parcial, sem comida com água. E o jejum específico, que você escolhe o que você vai jejuar. Só não pode o casado dizer: eu vou jejuar do meu, não quero nem ver a cara. Não, não pode, isso aí não. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O poder sobrenatural do jejum ativa em você. Irmãos, eu queria que você prestasse muita atenção nisso aqui. O que é que o jejum ativa em minha vida? Porque o jejum tem que ter um propósito. O jejum precisa ser algo. Por exemplo, eu tenho um compromisso na sexta-feira, e eu vou viajar para
para ter esse compromisso. Já tem alguns dias que a gente está num propósito sobre isso. Então, todas as vezes, não é eu vou jejuar por qualquer... Não, tem que ter um propósito. Porque o jejum ativa em nós algo. Olha o que diz Mateus 9,14. Então os discípulos de João Batista chegaram perto de Jesus e perguntaram: por que é que nós e os fariseus jejuamos muitas vezes, mas os discípulos do Senhor não jejuam? Tem um propósito. Vamos lá, o Salmo 51, 10. Ó Deus, cria em mim um coração puro e dá-me uma vontade nova e firme. Irmãos, quando os discípulos dizem, por que nós os fariseus jejuamos, mas os teus discípulos não? Cada um de nós precisa saber quem nós somos. Tem coisas que o Guilherme não tem dificuldade nenhuma. Não tenta o Guilherme, mas a mim tenta. Tem coisas que não tenta nenhum irmão, mas o outro tenta. Então, ele está dizendo, por que nós, os fariseus, jejuamos tanto, e os teus discípulos? Os discípulos andavam com Jesus, ouviam Jesus, tinha a orientação de Jesus, via Jesus fazer milagres, andava com Jesus, então estava o tempo todo sendo alimentado espiritualmente. Então a necessidade desse jejum era menor. Agora, quando nós entramos aqui no Salmo 51, ele diz, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova dentro de mim um espírito estável. O jejum é para crescimento espiritual. O jejum é para ser estável, não viver de emoção em emoção, de emoção em emoção. Não, nós precisamos ter um espírito estável. Alguém falou comigo, eu estou feliz. Alguém não falou, eu estou com raiva. Alguém me cumprimentou na igreja, eu vou voltar aos cultos. Alguém não me cumprimentou, eu vou ficar uns dias sem ir na igreja. Ninguém gosta de mim. Então a gente precisa ter as emoções estáveis. O que é uma pessoa estável? É uma pessoa inabalável, é uma pessoa firme, é uma pessoa que sabe qual é a vida dela, o propósito dela. É uma pessoa que ela sabe ser guiada pelas suas convicções e pelo Espírito Santo de Deus corretamente. Tem um escritor chamado Richard, ele diz o seguinte: na intenção de Deus, as disciplinas da vida espiritual são para seres humanos comuns. Pessoas que têm empregos, que cuidam de filhos, que lavam pratos, que cortam grama. Na realidade, as disciplinas são mais bem exercidas no meio das nossas atividades normais diárias. Se elas devem ter qualquer efeito transformador, o efeito deve encontrar-se nas conjunturas comuns da vida humana, em nossos relacionamentos com o marido, com a esposa, com nossos irmãos e irmãs da igreja, com nossos vizinhos. Então, o que ele está querendo dizer? Não adianta a gente fazer um jejum para ser santo naquele momento, ou ter uma vida transformada na igreja. Nós precisamos ter uma vida estável
no trabalho, no casamento, no relacionamento com os filhos, nas disciplinas diárias. Eu conheci muitas pessoas que na igreja eram verdadeiras santidades, mas quando chegavam em casa, tinha um irmão em nossa igreja que eu não conhecia ele muito, mas ele gostava muito de cantar e todo domingo ele queria uma oportunidade para cantar. A semana que ele cantava, ele ficava feliz. Mas a semana que ele não cantava, ele virava uma coisa horrível. E ele saía da igreja pisando firme, falando coisas difíceis. E um dia eu fui chamado lá, porque ele tinha dado uma surra na esposa e nos filhos com fio flexível. E machucou a família inteira. E quando eu cheguei na casa dele, ele estava com uma faca apontada no pescoço da irmã. E os filhos, tudo machucado. E eu cheguei e comecei a conversar com ele. E ele disse, não entra, pastor, que ela vai morrer, o senhor também morre. Falei, então faz o seguinte, ela está muito machucada, solta ela e põe a faca no meu pescoço. E ele não queria, no final ele aceitou, eu fui, e ele botou a faca aqui. E eu fui conversando com ele, fui conversando. E ele disse, o senhor trata de orar logo, porque eu vou sangrar o senhor. Falei, então tá bom, vou orar. Eu comecei a orar e eu falei, só paro de orar quando esse homem tirar a faca daí de cansaço. E aí, eu fui demorando na oração, até que a faca caiu. E aí a gente foi conversar com ele. Irmãos, esse homem, a gente lutou tanto com esse homem. Eu fiz algo que eu não me arrependo nunca. 2 dias depois, eu dei fuga para essa irmã. Eu coloquei ela num carro e falei, some daqui. Vai para casa dos teus parentes. E ela foi parar lá nos Estados Unidos. E aí depois ele foi atrás. E resumindo a história, ele já esteve aqui na igreja uma vez e pregou aqui. Esse homem mudou a vida completamente. Deus mudou a história desse homem completamente. Hoje, na época eles se separaram. Hoje ele é casado com uma senhora que eu conheço. Já me hospedei na casa deles, lá nos Estados Unidos. E hoje ele é pastor de uma igreja. E eu fico pensando, se naquele dia eu tivesse chamado a polícia para prender aquele homem, porque ele cometeu crimes. Então tem coisas que a gente tem que ter discernimento espiritual. Ele estava numa crise séria. E muita coisa que ele fez naquela noite não foi ele, foi o demônio na vida dele. A gente via nele. Quando a gente orou para o demônio sair, o demônio sentiu até aliviado depois que saiu. Porque ele estava mais endemoniado que o demônio. Era um negócio assim, bravo. Irmãos, aquele tempo, eu levava uma vida de jejum tão sério, que eu entrava nessas lutas, mas numa paz tão grande. Irmãos, eu já fiz cada asneira, já o homem botar a faca no meu pescoço e ficar aqui. Hoje eu não faço mais nada disso, então não briguem. Então, hoje eu não entro em frente de arma nenhuma, não tenho mais idade para isso. Mas
Eu já fiz cada coisa, mas eu levava uma vida de uma vida de jejum e oração tão elevada que eu achava que tudo Deus mudava. Pastor, você mudou? Não. Mas hoje, o mundo vai fazendo da gente diminuir a intensidade espiritual. O errado, quem é? Sou eu. Eu preciso me consagrar mais. Eu preciso buscar mais ao Senhor. Eu preciso estar mais diante de Deus. Porque jejum e oração é para toda a igreja, não é só para o pastor. É para toda a igreja. Então, nós precisamos de jejuar, porque quando nós jejuamos, o jejum, ele faz com que nós pensemos as coisas que vamos fazer. A nossa carne entra num processo de disciplina. A carne começa a ter um processo de disciplina espiritual, porque o tempo que a gente está jejuando, a gente abre a Bíblia, a gente busca o Senhor, a gente se consagra. Olha o que diz Mateus 9,15. Jesus respondeu: vocês acham que os convidados de um casamento podem estar tristes enquanto o noivo está com eles? Claro que não. Mas chegará o tempo em que o noivo será tirado do meio de vocês. Então sim, eles vão jejuar. O noivo, Jesus, foi tirado de nós. Nós precisamos jejuar para ter comunhão com o noivo. Nós precisamos jejuar para ter mais intimidade com Deus. O mero conhecimento de uma pessoa não é o mesmo que uma amizade íntima. Eu posso conhecer qualquer irmão aqui, conhecer uma coisa, mas ter intimidade é outra. Conhecer, eu cumprimento você, a gente se fala, mas eu colocar intimidade, segredos, é só para quem tem relacionamento. A vida espiritual é dessa maneira. Quanto mais intimidade nós temos com o Senhor, mais Ele vai revelar a sua vontade para nós. Quanto mais intimidade nós tivermos com Deus, mais Ele vai demonstrar o seu amor, o seu carinho. Você vai, não que Ele não tenha demonstrado, Ele já demonstrou, mas o nosso entendimento sobre esse amor muda a proporção da intimidade que nós temos com o Pai. Quanto mais a gente conhece a vontade de Deus, mais nós entendemos o perfeito amor. Meus irmãos, nesse trecho bíblico, Jesus falou sobre o tipo de jejum, fundado na sua identidade como o Deus noivo e o desejo dos discípulos de estarem com eles. Eles jejuavam com tristeza por causa da ausência, jejuaram ansiando pela sua presença. Meus irmãos, Jesus respondeu a eles dizendo: porém vocês podem vocês fazer os convidados do noivo jejuarem enquanto o noivo está presente? No entanto, virão dias quando o noivo lhe será tirado, naqueles dias jejuarão. Em outras palavras, os discípulos viriam a jejuar para potencializar a experiência da presença de Deus com eles, para receberem revelação, para verem a beleza do amor, para verem o afeto de Deus para com eles. Meus irmãos, a nossa vida, quando nós jejuamos, é um renovo espiritual constante.
Meu pai é um exemplo para a minha vida em tudo. E o meu pai jejua a parte da manhã já há mais de 40 anos. Há mais de 40 anos que a parte da manhã ele não se alimenta. Ele busca o Senhor. Ele jejua. Você chega lá, antes ele ia trabalhar, agora que ele está aposentado, você chega lá, ele levanta, se ajoelha, ora, abre a Bíblia e lê até meio-dia. Aí ele entrega o jejum e vai para a mesa. Então, a vida é um renovo cotidiano. Olha o versículo 16 e 17, por favor, desse mesmo capítulo. Ninguém usa um retalho de pano novo para remendar uma roupa velha, pois o remendo novo encolhe e rasga a roupa velha, aumentando o buraco. Ninguém põe vinho novo em odres velhos. Se alguém fizer isso, os odres rebentam, o vinho se perde e os odres ficam estragados. Pelo contrário, o vinho novo é posto em odres novos, e assim não se perdem nem os odres, nem o vinho. Meus irmãos, nós precisamos de uma constante, não ficar vivendo de experiências lá da nossa conversão. Precisamos ter experiências com Deus diariamente. Por exemplo, nós estamos, cada um de nós, qual é o propósito do nosso jejum hoje? Consagração, a vida da igreja. Eu tenho orado muito para Deus trazer uma estabilidade espiritual e emocional na igreja. Nós temos aqui na igreja uma variação muito grande de emoção. Muitos irmãos vêm à igreja dependendo do estado que ele está se sentindo psicológico. Tem semanas que eu não vou. Tem outras semanas que eu estou melhor, eu vou. Irmãos, a vida com Deus não depende das circunstâncias. A vida com Deus é uma busca. A vida com Deus é uma prioridade. Tudo isso aqui vai passar. Tudo isso aqui vai acabar. O que vai permanecer é a sua vida com Deus, seu relacionamento com Deus, sua intimidade com Deus. Não posso vir à igreja se eu estiver bem. Eu não posso desejar vir à igreja somente se eu não tiver nada para fazer. Isso o mundo faz. Temer, todo mundo teme, até o diabo. Ele só não obedece. Então o que faz a diferença é o princípio, obedecer ao Senhor. É estar perto de Deus. É buscar a face do Senhor. Em Oséias capítulo 6, versículo 1. Oséias 6, 1. Ele diz assim: o povo de Israel diz: venham, voltemos todos para Deus, o Senhor. Ele nos feriu, mas com certeza vai nos curar. Ele nos castigou, mas certamente nos perdoará. Então, venham, voltemos para Deus. Irmãos, nós estamos muito secularizados. Nós estamos com a cabeça tão secular, que a gente convida as pessoas. Ele diz: se eu tiver tempo eu vou. Deus do céu, como se tiver tempo? Deus é prioridade. Deus é algo que nós precisamos sentir vontade. A minha alma tem sede de ti, a minha carne te deseja, o meu coração necessita do Senhor, mais do que uma terra cansada, seca, precisa de água. A minha alma tem sede do Senhor, do Deus vivo. Pastor, se eu estiver descansado eu vou. Não.
Nós temos que buscar a Deus em todo tempo buscar ao Senhor. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo vosso coração, todo, não está dizendo em alguns momentos, é todo o vosso coração. Irmãos, separe um tempo com Deus diariamente. Levante mais cedo. Leia. Pastor, eu vou ler 8 capítulos. Não, meu irmão. Leia um trecho pequeno. Medita nele. Sai de casa com esse texto na cabeça. Pensa o dia todo nele. Você vai estar trabalhando e vai estar com esse texto na sua mente. A palavra de Deus vai te alimentar o dia inteiro. Pastor, eu não sei orar muito tempo de joelho. Começa orando 1 minuto. Começa com 1 minuto. Porque tem irmãos que querem orar de joelho na hora de dormir. É arrebatamento na certa. Você se ajoelha e daqui a pouco você dorme. Não é assim. Escolhe um tempo com Deus. Eu vou me consagrar. Eu vou buscar o Senhor. Eu vou abrir o meu coração. Converse com Deus. Diga para Deus: Senhor, eu tenho sentido fraqueza. Deus, eu preciso te buscar, mas a minha alma não está ligada nisso. Olha o que diz Provérbios capítulo 4, versículo 18. Provérbios 4, 18. A estrada em que caminham as pessoas direitas é como a luz da aurora, que brilha cada vez mais até ser dia claro. Olha aí, a estrada em que caminham as pessoas direitas, as que buscam o Senhor, as que dedicam tempo para Deus. Irmãos, antes de nós nos ajoelharmos para orar, eu queria fazer um pedido. Dá uma zerada no seu coração e vê se você lembra de alguém que você precisa perdoar. Porque se tem um negócio que atrapalha a vida espiritual, é falta de perdão. Falta de perdão trava você todinho. Irmão, libere perdão. Pastor, mas você não sabe o que essa pessoa me fez. Irmão, ontem morreu um cara de graça. O cara estava saindo de um restaurante, foi entrando um outro e esbarrou nele. O que esbarrou não gostou. E ficou na porta, discutindo com todo mundo, esperando o outro sair. Na hora que o outro saiu, os dois começaram a discussão. O mais doido foi no carro, pegou uma arma e atirou e matou. E aí? Irmão, esbarrou. Deus te abençoe, filho, vai para lá. Dê uma fechada, que Deus te abençoe. Irmão, não perca seu tempo querendo ser bravo. Herói é quem fica vivo. Não queira ser herói por aí, não. Não leva o desaforo para casa, vai levar para a cova. Então, irmão, busque a Deus. As pessoas te fez mal, que Deus te abençoe. Deus resolve contigo. As pessoas te roubaram, Deus te abençoe. Querido, não queira viver uma vida de carnalidade. Nós precisamos, o jejum nos leva a mortificar a carne.